Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graça, por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Vinde. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos iniciar então mais um encontro aqui do grupo. É um grupo de estudos que nós temos no WhatsApp e que nós fazemos esses encontros para estudarmos juntas. No último encontro, a gente estava estudando o volume 29, capítulo 1, e nós vamos continuar, porque não deu tempo de terminar esse capítulo, né? Estou aqui hoje com a Almira, também com a Maria de Fátima, e eu me chamo Liz. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar, então, lendo mais uma vez o capítulo 1 do volume 29. 13 de fevereiro de 1931. O tema é: quem vive no querer divino, vive no centro de sua luz. Ao contrário, quem não vive nele, vive na circunferência de sua luz. Como Deus encontra seu apoio? A criação é muda. A criação é muda. A criatura é criação falante. O eco de Deus na criatura. Deus, com manifestar as verdades, sai do repouso e continua seu trabalho. Minha vida, Dulcíssimo Jesus meu, venha em minha ajuda. Não me abandone com a potência de seu santíssimo querer, e veste minha pobre alma, e tire-me tudo que me perturba e me tortura. Faz surgir em mim um novo sol de paz e de amor. De outra maneira, não sinto forças de continuar a fazer o sacrifício de escrever. Treme minha mão, e a pena não corre sobre o papel. Meu amor, se tu não me ajudas, se não removeres de mim a tua justiça, que justamente me abate no estado doloroso em que me encontro, sinto-me impossibilitada de escrever, nem sequer uma palavra. Por isso ajuda-me, e eu me esforçarei por quanto posso obedecer a quem me ordena escrever tudo o que tu tens dito sobre tua santíssima vontade. E como são coisas passadas, farei uma pequena resenha de cada coisa que corresponde à tua divina vontade. Então, sentindo-me oprimida e toda cheia de amarguras intensas, meu doce Jesus, fazendo-se ver e me segurando em seus braços, me disse: Minha filha, coragem. Pensa que um querer divino reina em ti, que é fonte de felicidade e de alegria contínua. Mas suas amarguras e opressões formam as nuvens em torno do sol da minha vontade, as quais impedem que seus raios brilhem em todo teu ser, e que, querendo fazer-te feliz,
se sente rejeitar por tuas amarguras a felicidade que quer dar-te. E apesar de que tens a um sol divino à tua disposição, em virtude de tuas amarguras, tu sentes a chuva que te oprime, que enche até a borda tua alma. Tu deves saber que quem vive em minha vontade vive no centro da esfera do sol divino, e pode dizer: o sol é todo meu. Em troca, quem não vive nela, vive na circunferência da luz, que o sol divino expande por toda parte. Porque o meu querer não pode, com a sua imensidão, negar-se a ninguém, nem sequer negar-se. Encontra-se como o sol que está obrigado a dar luz a todos, ainda que nem todos a quisessem. E por que isto? Somente porque é luz, e a natureza da luz é dar-se a todos, a quem não quer e a quem a quer. Mas que grande diferença há entre quem vive no centro do meu sol divino e entre quem vive na sua circunferência. A primeira possui as propriedades da luz e todos os seus bens que são infinitos. A luz a tem defendida de todos os males, assim que o pecado não pode ter vida nesta luz. E se surgem amarguras, são como nuvens que não podem ter vida contínua. Basta um pequeno ventinho de minha vontade para pôr em fuga as nuvens mais densas, e a alma se encontra submersa no centro do sol que possui. Muito mais porque as amarguras de quem vive em meu querer são sempre por minha parte, e eu posso dizer que estou amargurado junto contigo. E se te vejo chorar, choro junto contigo, porque minha vontade me faz inseparável de quem vive nela. E sinto suas penas mais que se fossem minhas. E mais, minha mesma vontade que reside na alma chama a minha humanidade em quem sofre, para fazê-la repetir sua vida vivente sobre a terra. E ó, prodígios divinos que acontecem, as novas correntes que se abrem entre o céu e a terra, pela nova vida de penas que Jesus tem em sua criatura. E meu coração, enquanto é humano, é divino, possui as mais doces ternuras. São tais e tantos os atrativos e potentes ternuras de meu coração, que enquanto vejo sofrer a quem me ama, meu amor terníssimo derrete meu amor, meu coração, e tudo se derrama sobre as penas e sobre o coração de minha criatura amada. Por isso estou contigo no sofrer, e faço dois ofícios, de ator de penas e espectador para me gozar os frutos de minhas penas, que nela vou desenvolvendo. Por isso, para quem vive em minha divina vontade, sou o sol e centro de sua vida, assim que somos inseparáveis. Eu sinto sua vida palpitante em mim, e ela sente minha vida palpitante no íntimo de sua alma. É em troca para quem vive na circunferência da luz que o sol de minha divina vontade expande por toda parte. Não é dona da luz, porque se diz verdadeiramente dona quando um bem reside em si mesma. E o bem de dentro nenhum pode ser tirado, nem em vida, nem depois de morta. Pelo contrário, o bem de fora está sujeito ao perigo, não tem poder de tê-lo seguro, e a alma sofre debilidade, inconstância, paixões que atormentam, e chega a sentir-se como distante do seu Criador. Por isso sempre minha vontade te quero, para fazer-me continuar minha vida sobre a terra. Então, Dona Maria de Fátima, como no último encontro a senhora não pôde falar, não foi? Que não conseguiu ligar o É, microfone? Queria saber se a senhora quer comentar alguma coisa. não tinha baixado o meu ainda. Foi por isso. Oi? Não Quer que entendi. eu fale? Eu não deu outra vez, eu não entrei, porque eu não tinha conseguido baixar o negócio. Eu não tinha baixado, por isso que eu não entrei. O negócio lá tinha que estar tudo lá, aí arrumei, aí deu certo.
Bom dia para você, viu? Bom dia, Palmira. Bom Bom dia. dia para nós. A senhora quer comentar alguma coisa sobre essa parte que eu li? Que a senhora estava no último encontro que a gente meditou e a senhora não conseguiu falar. Então eu vou deixar a Palmira. Fica mais preparado, pô. Deixa a Palmira começar, né? A Almira quer Aí falar eu alguma ficar mais. coisa? É Delmira. Ela saiu? Tá aqui É, ainda. tá aí, né? Pode passar para ela, eu vou preparando mais. Eu sou mais. Eu gosto de ficar mais. É, Eu estava percebendo. Tá fechado o microfone, amigo. hã? Eu estava percebendo uma coisa aqui que da primeira vez que eu li eu não tinha percebido, né? Jesus, ele fala assim, deixa eu procurar. Somente, ele, não, tem uma pergunta primeiro, né? Por que o meu querer não pode, com a sua imensidão, negar-se a ninguém, nem quer negar-se? Encontra-se como o sol que está obrigado a dar a luz a todos, ainda que nem todos a quisessem. E por que isto? Somente porque é a luz, e a natureza da luz é dar-se a todos, a quem não a quer e a quem a quer. Mas que grande diferença há entre quem vive no centro do sol divino e quem vive na sua circunferência. Ele diz que o sol divino, o sol da divina vontade, ele vai reinar, aliás, ele vai iluminar, né? O sol da divina vontade vai chegar a todos os seres humanos, a quem quer e a quem não quer. Isso porque todos os seres humanos estão dependentes da divina vontade. Se não fosse a divina vontade, então o ser humano iria simplesmente parar de existir. O ser humano iria virar um pó. Então, a vontade de Deus mantém todos os seres humanos com vida, né? Então, por isso, né, que Jesus está falando, ela chega para quem quer e para quem não quer. O que foi que eu entendi dessa vez, né, quando eu estava lendo? É que nós, filhos da divina vontade, nós somos aqueles que nós queremos a vontade divina. Nós somos esses, nós queremos a vontade divina. A gente estuda a vontade divina para querer ela, né? Para poder fazer companhia à divina vontade nesse sentido, né? De que queremos a mesma coisa que ela. Porque quando a gente quer a mesma coisa da divina, que a divina vontade quer, a gente quer ela mesma, a gente está desejando ela mesma, né? E, e aí o que que acontece? Para aqueles que não são filhos da divina vontade, eles querem a divina vontade, mas às vezes eles não querem. Eles rejeitam, tem horas que eles rejeitam. Então, as pessoas que estão na santidade humana, tem horas que elas querem a divina vontade, mas tem horas que elas não querem, porque elas não entendem a divina vontade, não entendem a vontade de Deus, e elas ficam muito entretidas com outras coisas também, com os interesses próprios delas. Então, não tem como elas ficar querendo a divina vontade o tempo todo, 24 horas, porque elas não conhecem e porque elas têm interesse próprio, elas têm vontade humana, né? Então, por causa dessas duas coisas, não tem como elas ficarem 24 horas querendo a divina vontade. Então, quem é que faz o trabalho de ficar 24 horas focado na divina vontade? Nós, que somos filhos da divina vontade. Então, esse é o nosso maior ofício, é a nossa maior atribuição, é ficar
desejando a divina vontade. Que Jesus diz, né, que tem aqueles que querem e tem aqueles que não querem a divina vontade. Então, se em algum momento alguém não quer a divina vontade, é um sinal de que ela não está no centro do Sol. Ela está na circunferência, é o que Jesus está falando, né? Quem fica no centro do Sol da divina vontade é o filho da divina vontade, porque ele não sai. Ele não sai jamais, ele fica sempre querendo a divina vontade. Aí, por causa disso também, é que geram aqueles efeitos que Jesus falou, no texto também Jesus fala, que o Filho da Divina Vontade, porque ele vive no centro da luz e ele só quer a divina vontade, ele não é inconstante, ele não fica sendo jogado pelas paixões dele, jogado para cá e jogado para lá, uma hora quer, outra hora não quer. Não acontece essa volubilidade, essa inconstância humana, porque a pessoa está fixa no querer de Deus. Então, o que Deus quer é o que ela quer, e ela não arruma encrenca com a vontade de Deus. Ela não arruma encrenca com aquilo que Deus quer para ela. E nem dá atenção, né, para os seus interesses próprios. Por isso que as paixões elas vão embora, porque a pessoa não tem mais interesse próprio de querer alguma coisa, de buscar alguma coisa para si, de dar atenção para os seus sentimentos, para os seus pensamentos. Então tudo isso morre e vai embora, né? E dá lugar só para o que é de Deus, né? Então foi isso que eu entendi dessa vez. Da outra vez eu não tinha comentado isso, né? Que foi algo que veio agora na minha cabeça. Querem falar alguma coisa sobre essa parte? Não, quero fazer uma pergunta. E para aquelas pessoas que não conhecem, que não vão chegar a conhecer, né? Porque tem umas que vão chegar a conhecer, já outras não vão chegar a conhecer a divina vontade. É isso que eu falei, né? Elas vão viver na santidade humana e vão viver na circunferência da vontade divina. Não tem como elas ficar no centro da vontade divina, porque elas não vão conhecer mesmo. Aí você pergunta para mim, mas Deus é injusto, porque ele permite uns conhecer e outros não conhecem. Mas são os desígnios de Deus. Deus escolhe e ele tem uma razão para escolher quem ele escolhe. É um mistério, mas ele escolhe por uma razão, tem uma razão. Ele viu naquela alma que ela tem alguma disposição para receber a divina vontade, porque se ele vê que a alma, por mais que ela seja boa, né? Por mais que ela, sei lá, esteja buscando a santidade, seja uma alma boa, mas ela vai ter resistência para receber a divina vontade, ele não apresenta a divina vontade àquela pessoa. Porque, como a gente já conversou em outros temas, você tem que ser muito pequeno para você aceitar a divina vontade. Você tem que ser muito pequeno. Porque é uma realidade que é totalmente desconhecida do resto da igreja, né? Então você não vai ver São Tomás falando a divina vontade. Você não vai ver Santo Agostinho falando a divina vontade. É algo novo na história, né? Assim, na trajetória da igreja. É algo Se novo. fala, mas não ao profundo, né? Tipo, se fala-se na vontade de Deus, né? Mas não tão profundo em seguir a vontade de Deus. Tipo assim, eu vou fazer a vontade de Deus, mas é algo assim que eu vejo é algo muito por cima. Não é algo adentrando realmente na vontade de Deus, mas é algo muito por cima. É uma coisa que não, mas realmente é uma coisa que não se aprofunda muito, né? Procuram a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, mas não adentra
na vontade de Deus, em saber qual é a vontade de Deus realmente. Então, exatamente. Então, Querem viver, né? Eles sempre falam, assim, os santos, a maioria dos santos sempre falam na vontade de Deus, querem viver a vontade de Deus, mas não entra, não se aprofunda muito. deixa eu ver aqui, eu tenho um livro aqui, vou ver se eu acho um para mostrar. Acho que é um livro que eu posso ler. Acho que eu não vou conseguir achar ele, não. Eu tenho um livro aqui que ele é da santidade humana. O nome do livro é Abandono à Divina Providência. E ele fala muito da divina vontade. Tem muito orvalho benéfico nesse livro. Muito, muito orvalho benéfico nesse livro. Mas o que eu quero dizer assim, né? Quando eu digo assim que ninguém antes nunca tinha estudado a divina vontade, né? Então, estudar a divina vontade é outros 500, porque primeiramente, Deus não tinha dado a luz para eles, né? Eu não tô criticando os santos, sabe? Simplesmente Deus não tinha dado a luz para eles, porque não era o momento, né? Deus preparou o momento para ser agora, para ser a Luísa, para receber, né? Todos esses conhecimentos. Então a gente estuda a vontade divina, para a gente compreender a vontade divina. Então tem muitos conceitos que a gente fica falando aqui no grupo. E é normal, se torna normal para nós. Mas se você for conversar com uma pessoa da santidade humana, ela não vai entender muitas coisas que a gente conversa, que a gente fala. Ela não vai entender, não vai pegar no ar as coisas, né? Então, a gente fala muito sobre a justiça, sobre os equilíbrios que a justiça faz, sobre a forma de Deus, muitas vezes, de contornar uma situação. Tudo a gente vê a permissão de Deus, a vontade de Deus, as outras pessoas não vê assim, as outras pessoas não vê desse jeito, né? É interessante, né? Porque depois que a gente conhece, assim, um pouco, né? Eu digo por mim um pouco, porque eu ainda conheço muito pouco. A gente passa a ver as coisas totalmente diferentes das outras pessoas, realmente, né? Tinha coisas que eu não via, né? E hoje eu vejo e digo, meu Deus, por que as pessoas não enxergam? Enxergam de outra forma totalmente diferente, né? São coisas, situações que rezer não, assim, eu fui para um encontro com os meninos e a menina falando um pouco sobre uma experiência que ela teve, né? E as pessoas viram de uma forma, já eu vi de outra. Eu vi Jesus naquela ação, sabe? É como se aquela. E interessante que na ação que a menina viu, no meu pensamento veio a mesma coisa que a Aline falou em um áudio que eu vi foi ontem no, no grupo da Divina Vontade. Eu disse, meu Deus, eu vi isso daí, né? Jesus falou isso para mim quando a menina tinha falado da experiência dela, que foi justamente sobre a oração, né? Que as pessoas rezam, mas não vê a ação de Deus no dia a dia, nas situações pequenas, né? E acha que só vai ver a ação de Deus se for rezando o terço ali, né? Tipo, se rezando o terço. E a menina estava falando justamente dessa experiência. E quando ela falou da experiência dela, aí eu disse, meu Deus, mas Deus já estava com ela em todas as situações. E por que agora só que ela veio notar? Né? Depois que ela rezou o texto, foi como se o texto foi a moleta ali dela, né? Como se ela, para sair daquela situação, ela tinha que rezar aquele monte, tinha que se ajoelhar, tá chorando, rezar aquele monte de Ave Maria ali, aquele rosário todo, tudo aquilo, sabe? No desespero ali. Sendo que Deus já estava nas situações dela desde o começo. Entendeu? Eu disse, mas por que ela precisou, assim, ver a ação de Deus só na oração?
né? E não antes. E eu disse, era ela falando, e eu disse, não, Jesus, mas tem alguma coisa errada. E no final foi que eu percebi, nossa, é porque às vezes Deus ele precisa fazer grande milagre para que a gente possa enxergar realmente a ação dele, né? Como muitos assim, principalmente na vontade humana, não enxergam a ação de Deus, né? Nas pequenas situações. São raras as pessoas e acham interessante que eu estava falando para um menino e tipo assim eles acham que é coisa muito de santo ver a ação de Deus nas pequenas coisas. Ah, tem que ter uma santidade muito grande para poder ver a ação de Deus nas pequenas coisas. E não, é só você ter o entendimento que Deus está conosco no nosso dia a dia, é você ter Jesus presente na sua vida, né? Você com Jesus e saber que todas as situações Ele está conosco, né? E as pessoas acham isso muito, assim, muito profundo, muito de santo. Tem que ser uma santidade muito grande para poder ver essas ações. E eu, e eu falando, eu conversando assim, meu Deus, mas por que eles não perceberam essas ações, não percebem a ação de Deus ali? E quando a gente passa a perceber a ação de Deus, no nosso dia a dia, realmente, né? Quando a gente passa a viver na divina vontade, a gente passa a viver a ação, a ver a ação de Deus no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, realmente, nas coisas mais comuns que existem, Ela né? Que as pessoas muitas vezes não veem. vai pedir lá. E é isso. Então, é como Jesus falou aqui no texto. Tem uma partezinha que ele diz, ó, finalzinho aqui do parágrafo que eu li. Ele fala, e chega a sentir-se como distante do seu Criador. Ele está falando de quem vive na circunferência só, né? Que a pessoa, ele fala, pelo contrário, o bem de fora, porque recebe de fora, né? A divina vontade, recebe de fora. Está sujeito ao perigo, não tem poder de tê-lo seguro. A alma sofre debilidade, inconstância, paixões que a atormentam. E chega a sentir-se como distante do seu Criador, né? Então, assim, a gente também conversou sobre isso da outra vez, né? Que quem não tá na divina vontade vai sofrer isso, né? Como você falou, de estar, de não perceber Deus, de estar se sentindo longe de Deus, né? Afastado de Deus. E aí acontece porque a pessoa não tem atenção mesmo a Deus, porque ela é muito atenta a si mesma, tá? Ela é muito atenta a si mesma. Gente, tem um orvalho benéfico do Carlo Acutis, que veio por meio do Carlo Acutis. Mas é muito interessante o que ele falou. Ele disse assim: a tristeza é o olhar voltado para si mesmo, e a felicidade é o olhar voltado para Deus. O Carlo Acutis falou isso. Eu disse assim, meu Deus do céu, essa frase do Carlo Acutis devia estar em toda a parede branca que existe na face da Terra. Em toda parede que existe devia estar essa frase do Carlo Acutis. O povo devia andar com essa frase na testa. Para um lembrar para o outro desse negócio, né? Porque, gente, não é brincadeira. É verdade, a mais pura verdade. É a mais pura verdade essa frase do Carlo Acutis. 99,9% das vezes que vem a tristeza para o ser humano é porque ele está olhando para ele mesmo. É só por causa disso. Não tem outra explicação, não tem nada, não tem nada, É nada, assim. nada. É só porque ele está dando atenção para si mesmo. É só por causa disso. Se ele mudasse o olhar, desse atenção para Deus, acabava o problema na mesma hora. Desse jeito, desse jeito.
Raras vezes a pessoa está sofrendo por causa de Deus de verdade. Muito pouco, muito pouco. A maioria das vezes é só esse problema mesmo. Que a gente, né, o ser humano, tem essa dificuldade de ficar olhando para Deus e tem uma facilidade de ficar olhando para si Que tá mesmo. no resultado ali que tá pronto. Mas a mãe não mandou buscar dia 23. Peraí, deixa eu terminar aqui. Tô numa live, deixa eu terminar. Então, eu tava falando sobre o que mesmo, gente, que eu esqueci. Ah, Sobre casar, puxa, a sobre frase a dele, frase do né? Carla Cutts, né? Sim, porque isso é muito real, né? E infelizmente também é algo que a gente vê muito nas pessoas que não conhecem a divina vontade, porque elas ficam muito perturbadas com as coisas da terra, né? E quando a gente se dá conta disso, quando a gente lê o livro do céu, e Jesus fica falando o tempo todo para Luísa, que é para ela dar atenção para ele, que não é para ela pensar em si mesma, Jesus fica falando o tempo todo para ela, né? Seja atenta, fica falando do martírio da atenção para ela, né, o tempo todo. Aí a gente entende, né? Só que a gente não tem liberdade, porque as pessoas não dão liberdade, né? Se as pessoas dessem, a gente podia falar. Mas aí a gente não tem liberdade para falar para outra pessoa, ô, ô fulano, ó, você tá assim porque você tá dando atenção para você, porque você tá se importando demais com esse negócio, né? Para de se importar com esse negócio. Se volta para Deus, fica olhando para Deus. Só que você vai falar isso para as pessoas não entendem. Elas não entendem primeiramente, sabe? Elas acham um absurdo isso. Como é que eu vou largar minha vida? Como é que eu vou largar meus problemas? Como é que eu vou deixar de pensar nas minhas contas que eu tenho para pagar? Ah, não, porque se eu não pensar nas minhas contas, não tem quem pense. Ah, não, porque Deus não vai descer do céu para pagar os meus boletos. Sabe? As pessoas têm uns pensamentos assim. Então é difícil, sabe? A gente que vive na divina vontade, a gente sente a opressão da divina vontade. A divina vontade ela é oprimida pelo ser humano. A gente sente da mesma forma essa opressão, porque os outros não dão espaço para a divina vontade que está dentro de nós falar para eles a verdade, né? As É pessoas não porque, querem. é porque as pessoas, assim, acham que tem um autocontrole sobre tudo, né? E acaba se perdendo, porque querem controlar tudo na vida. Tudo que acontece a gente quer controlar, né? Porque está acontecendo isso? Ah, mas não era para acontecer. Então, não deixo com Deus, né? Eu não deixo com Deus, eu tenho que fazer dessa forma, né? Tem que acontecer isso, tem que ser desse jeito, eu tenho que resolver isso, né? Eu não posso ficar sem resolver isso daqui. Então as pessoas têm um autocontrole, né? Isso acaba com que as pessoas tomem a frente de Deus, né? Não sabe ter confiança e esperar a vontade de Deus, a hora certa de tudo, né? As pessoas querem fazer as coisas do jeito delas, da forma delas. E até na nossa, assim, eu digo isso por mim, né? Até na minha própria vida, muitas das vezes, assim, a gente acha que vai ter controle nas coisas, né? Que a gente pode controlar tudo, né? Uhum, Então, a partir do momento que a gente pensa e diz, não, peraí, né? Quem controla é Deus, quem faz acontecer é Ele também. Quem é dono de tudo é Ele, então Ele sabe de tudo. Por que eu vou estar me preocupando ou então querendo fazer aquilo que não é eu que faço, é Deus quem faz. Então tenho que deixar tudo nas mãos dele, né? É Jesus quem faz. E se for para me fazer, que seja ele fazendo, né? Que seja ele fazendo. E confiar. Mas as pessoas faltam, é uma falta de confiança também muito grande no Senhor, né? Uma falta de sim, confiança muito grande. Confia mais em si mesmo do que em Deus. exatamente, exatamente. A- como fala na Bíblia, né?
coloca a sua esperança na força do carro e dos cavalos, e não coloca em Deus. Em Deus. Aí é complicado, né? É muito complicado, é muito delicado. Faz pouco tempo, eu fui atender uma senhora, ah, e diante da situação dela e tal, eu fui bem honesta com ela, mas ela recebeu bem o que eu falei, sabe? Mas eu fui bem honesta com ela na divina vontade, diante do que eu sei da divina vontade. Eu falei assim pra ela: olha, a senhora tem que dar atenção para Jesus. Para a senhora sair desse problema, a senhora vai ter que dar atenção para Jesus. Vai ter que ficar mais voltada para a oração, para poder ver Jesus na sua vida e não ficar tanto dando atenção para os problemas da senhora. Eu falei, né? Só que ela me ouviu e tudo mais. Mas mesmo assim, eu tenho a impressão que as pessoas, quando elas falam alguma coisa pra gente, assim, elas ficam numa expectativa de que a gente ajude elas a resolver o problema humano que elas têm, né? Então, quando na verdade o problema tá nelas mesmas. O problema tá nelas mesmas. Então, a partir do momento que a gente vive na vontade divina mesmo, que a gente entra na vontade divina mesmo, a gente não fica arrumando problema mais com a nossa vida do jeito que ela é. A gente entende que tem um propósito de Deus em cada coisa que nos acontece. E a gente vai entendendo que nós somos Jesus para aquelas pessoas que às vezes a gente acha que são ruins, que são inconvenientes, mas a gente entende que nós somos Jesus para aquelas pessoas. Então imagina, gente, se a vida de Jesus tinha gente que só, né, meu Deus do céu, que a misericórdia de Deus mantinha aquelas pessoas na existência, e Jesus suportava aquele povo, minha gente, quem somos nós, pelo amor de Deus, né? Quem somos nós que a gente vai ter uma vida perfeita, que a vida que nem Jesus teve, a gente vai ter? Como é que pode uma coisa dessa? Não tem como. Então, assim, a gente não pode ver problema nessas coisas, gente. É a coisa mais normal da vida, né? Ter pessoas problemáticas, ter problemas, situações para a gente resolver. Mas nós somos Jesus resolvendo as coisas. A gente tem que ver isso. Como a Aline até falou também no grupo ontem, a gente tem que ver a ação de Jesus quando a gente faz uma coisa. Só que aí, quando a gente vai falar para alguém, a gente não diz assim: Jesus fez tal coisa, eu fui Jesus naquela situação. A gente não fala assim. A gente diz: Jesus me instruiu a fazer tal coisa, porque senão a pessoa vai ficar escandalizada se a gente for falar para a pessoa: eu sou Jesus na situação. E a gente não fala, mas a gente tem que viver assim, vendo claramente Jesus quer que eu fale tal coisa para aquela pessoa. É Jesus que quer falar. E você tem que ter total conhecimento sobre isso, total consciência disso, né? E isso é tão forte que mesmo se der algum problema diante do que você falou, você fica tranquila, você diz assim: mas foi Jesus que quis que eu falasse isso, eu tenho certeza. Então a pessoa não recebeu porque ela rejeitou Jesus. Eu vou fazer o quê? Você fica pleníssimo. Pode falar, Ana Maria. Então, você falando aí, agora eu pensei que, eu estava pensando aqui, eu era bem assim mesmo, do jeito que você está falando, sabe? Eu era uma pessoa problemática, cheia de meus problemas, não conseguia resolver meus problemas, e é aquele negócio, né? Fui acabar parando lá na psicóloga, lá, que eu
arrependido de ter ido, porque para mim não valeu nada, não serviu de nada aquilo, sei lá, foi de momento, né? Mas eu achava meus problemas, queria que os outros resolvessem, eu levava meus problemas para os outros, para minha irmã resolver, e me ajudar. Eu era bem assim. Até que ela falou comigo, ela falou assim, você não quer entrar na divina vontade, não? Você não quer conhecer a divina vontade? Aí foi aonde que ela me colocou. Na hora eu fiquei meio assim, mas falei, não custa, né? Vamos tentar. Falei, vou aceitar. Aí fui, não saí mais, estou aqui até hoje, graças a Deus, né? E aquele negócio, a gente tem que passar por várias experiências, né, na vida para poder chegar até. Eu sou assim meia. Eu gosto de ouvir mais, falar muito pouco, porque eu tenho um pouco de segurança de falar, sabe? Mas algumas coisas às vezes eu consigo falar, né? Aí é isso aí. Mas pode falar, fale mais, fique à vontade, né? Pode falar à vontade. É, Mas a vida da gente é assim mesmo, né? Minha vida de todo mundo, acho que não existe pessoas que falar que não tem problema e nem que tem a sua cruz, né? Como eu sempre falo, a minha cruz quem vai carregar é eu, ninguém vai carregar por mim. Cada um tem a sua. Se umas carrega mais, outro carrega menos, mas todo mundo carrega, né? Então, nós temos que ter fé, confiança, entregar mais a Deus. Agora, depois que eu estou notando muita diferença em mim, sabe? Eu era uma pessoa muito falante, falava demais, vinha falar tudo que vinha para a boca, pensava muito para falar. Agora eu sou uma pessoa mais reservada um pouquinho, sabe? Controlada e um pouco mais calma. E, e acho que eu estou aprendendo bastante com a divina vontade. Eu espero continuar entendendo cada vez mais e melhorar cada vez mais, né? Porque ainda tem um processo muito grande para frente para a gente ainda, né? E vamos em frente, não pode parar, né? Porque a gente só para depois na morte mesmo, né? Mas é isso aí, né? sim, Eu não falo muito é porque eu tenho bastante dificuldade, mas eu devagarzinho eu vou me soltando, né? Falando. exatamente. Então, a senhora pode falar, inclusive, assim, é até bom que a senhora fale mesmo, porque já é um desprender dessa vontade humana que prende a senhora de falar, né? Já é um desprender dela. É, Eu vou até contar o que aconteceu com a Vilma. Vocês perceberam que a Vilma saiu do grupo, né? é. Ela saiu do grupo. E aí eu fui falar com ela pra saber o que tinha Assim, acontecido, né? Porque ela saiu do nada. Aí eu fui falar com ela. E ela disse assim que ficou. Que depois do encontro que a gente fez, e ela comentou no dia do encontro, né? Ela falou. Ela disse que ficou é. sentindo assim. Que não era pra ela ter falado. E ficou aquele pensamento na cabeça É, dela que não era para ela ter falado, que ela tinha estragado a live. E, tipo, assim, ela ficou com isso na cabeça, né? Aí eu fui e falei pra ela assim: ó, isso aí é a sua vontade humana que tá falando, porque ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Ninguém disse que você tinha estragado. Ninguém mandou você calar a boca. Então, não existe. Isso daí não existe. Só existe na sua cabeça. Isso é a sua vontade humana. Você não pode dar atenção para sua vontade humana. Você tem que mandar ela calar a boca. Aí Jesus me orientou a fazer assim. Ela tá fazendo os 31 dias com Maria. E ela só vai entrar no grupo de novo quando ela terminar os 31 dias com Maria, né? Inclusive, ah, em maio agora, a senhora Maria de Fátima vai também fazer os 31 dias com Maria, tá? Em maio. A senhora vai parar os estudos do grupo por enquanto e vai ficar focada só nos 31 dias, tá? Porque é importante ter que fazer os 31 dias para poder entrar mesmo no reino da divina vontade.
Aí a Vilma tá nesse processo, ela tá todo dia fazendo as orações, ouvindo as meditações, e ela manda para mim também a reflexão dela todo dia, dos 31 dias. Mas para falar, para exemplificar aqui para vocês como que é a vontade humana, o jeito que ela é, o jeito que ela age em nós. Então, se acontece alguma coisa e vem um pensamento na sua cabeça e esse pensamento ele não está baseado na realidade, ele não é real, né? Tipo assim, não veio ninguém falar para ela que ela tinha estragado, não veio ninguém pedir para ela calar a boca. Então é uma coisa que não existe em lugar nenhum, é irreal, não está na realidade. Então esse tipo de pensamento, ele é da vontade humana. A vontade humana cria coisas onde não tem, né? Então, essa vontade de ficar quieto, de ficar calado, é da vontade humana porque ela não quer se expor. É um medo que a pessoa tem de se expor, de ser corrigido. Então, é uma autodefesa, né? Então, é um pensar em si mesmo, é uma autodefesa. Então, é algo que vem da É, vontade humana. é interessante porque assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de falar, mas, assim, em público, para as pessoas, meditação, né? Eu era uma pessoa muito, muito vergonhosa, tinha muito medo, realmente, assim, vergonha, não sei. Eu lembro que eu entrei a primeira vez no grupo da Divina Vontade, né? E eu saí porque eu não falava nada. E depois Jesus me deu outra oportunidade, né, de entrar novamente e ser diferente, né? E ser diferente. Então eu precisava meditar, né? E foi algo assim, natural, né? Foi algo que realmente a gente vai desprendendo da gente. Por que ter medo, né? Por que ter medo? Ter medo de quê? Né? Se for para falar algo que Jesus quer corrigir na gente, vamos falar, né? É bom que fale, é bom que a gente se expresse, porque isso nos ajuda a sair de nós mesmos realmente, né? E hoje, graças a Deus, né? Hoje eu não tenho mais esse medo que eu tinha, né? De falar, de expressar aquilo realmente que Jesus falou no meu coração. E antes eu tinha esse desprendimento, eu tinha muito medo realmente, Maria de Fátima também. Igual a senhora, né? Eu ficava ali caladinha. E olha que eu não era uma pessoa calada, né? Eu era uma pessoa que gostava de falar, mas quando dizia para falar em público, para meditar alguma coisa para as outras pessoas ver, eita, que me dava um medo. Eu disse, meu Deus, eu vou falar o quê? Aí ficava com medo. Eu escrevia, eu lembro que logo no começo eu escrevia no caderno e pensava que podia mandar a foto ou mandar para a menina, para a Aline, né? E não, aí ela via que eu não falava nada, ela pegou e teve que tirar do grupo, porque a regra do grupo era que a gente falasse para sair o nosso eu, né? Para sair o nosso, para a gente sair do conforto do nosso eu. E, e eu peguei e saí, aí eu não entendi depois, né? Mas depois Jesus me deu outra oportunidade e eu entendi que realmente não, porque não era aquela hora, realmente, que eu tinha que sair de mim mesmo, eu estava muito cheia de mim mesmo, né? Naquele tempo. Então, eu fiz os 31 dias, né? E depois que eu fiz os 31 dias com Maria, aí a Liz me deu outra oportunidade, criou esse grupo e eu entrei. Eu disse, não, agora eu vou, Jesus, né? Então, Jesus me colocou no grupo e até hoje, graças a Deus, e hoje eu não tenho mais, não tenho mais essa vergonha que eu tinha, né? Esse olhar para mim mesmo. Eu disse, Senhor, o que for para falar, né? Que o Senhor fale, né? Que o Senhor fale. O, eu dou a oportunidade para o Senhor falar. E é isso, e graças a Deus até aqui, né, eu não tenho mais esse desprendimento. Pelo menos essa parte o Senhor já me curou, de sair de mim mesmo, de falar realmente. E é bom que eu fale,
que é para que o Senhor possa me corrigir em algumas coisas, pensamentos que são meus ainda, atitudes que são minhas ainda. E é isso, Isso Maria de mesmo. Fátima. É isso mesmo. Eu também, eu tinha muita vergonha de falar, eu tinha também medo de ser corrigida, mas eu fui colocando isso na minha cabeça. Primeiro a gente pega o pensamento e coloca na cabeça, depois é que o medo vai embora, né? Mas eu peguei esse pensamento, assim, de que, não, se eu for corrigida, bendito seja Deus, é porque é necessário que eu seja corrigida, é pior ficar no erro, né? Pior é ficar no erro. Então, eu dizia, se eu for corrigida, então tudo para honra e glória de Deus. Mesmo se a correção for baseada em uma coisa que eu falei e não sirva para mim, mas vai servir para outra pessoa. Até esse tipo de humilhação, Jesus trabalhava com a gente no outro grupo também, né? Uma humilhação do eu, o nosso eu desaparecer. Então, às vezes acontecia isso. Uma vez a dona Rosiana, ela falou uma coisa e por meio do que ela falou, a Aline deu uma correção no grupo, né? E aquela correção, ela não serviu para Rosiana, mas foi por meio de uma coisa que a Rosiana falou, né? Eu lembro desse acontecimento também, né? Então, tudo isso Jesus faz para a gente desprender do nosso eu, porque a gente quer ser sempre muito bem visto, ser aquela pessoa que fala tudo direitinho, que nunca vai receber uma correção, uma pessoa muito perfeita, né? Muito virtuosa e não sei o quê. E, assim, é até bom, porque até do nosso dia a dia isso faz parte, né? A gente começa a aceitar as coisas, algumas situações que às vezes a gente não quer aceitar no nosso dia a dia, né? Às vezes uma correção de alguém, Jesus corrige a gente através de outras pessoas, né? E às vezes a gente não quer ser corrigido, né? A gente quer falar, 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 quer debater com outra pessoa. E isso até nos ajuda, né? A partir do momento que você é corrigido por outra pessoa, no nosso dia a dia também, né? Você pensa e diz, mas realmente, Jesus, eu estou errada, né? E a gente acaba a aceitar aquilo que a gente errou, né? A gente acaba a ser mais humilde, né? A ter humildade de aceitar a correção das outras pessoas, que muitas das vezes o nosso ego não aceita, né? A gente não é humilde para aceitar o suficiente a correção. A gente acha que o outro, eu tenho que ser dessa forma, tem que ser assim. E não é, né? Eu já aprendi muito assim, aceitar mais, né? Aceitar as coisas, sabe? Que antes eu não aceitava, muitas das vezes eu não aceitava, eu achava que as coisas tinham que ser do meu jeito, né? E a partir daí eu comecei a aceitar mais as situações, a me calar mais diante da minha vontade, né? Que era muito gritante em mim. Quando não me acontecia uma coisa do meu jeito, eu ficava arrasada, mas hoje, graças a Deus, quando não me acontece, eu silencio e digo, tá bom, Jesus. Então, eu já, graças a Deus, uma coisa que eu aprendi muito é aceitar, assim, a aceitar as coisas da forma que ela é, que antes eu não aceitava, né? Antes eu tinha que ser as coisas do meu jeito, né? Tinha que ser daquele jeito, e se não fosse daquele jeito, eu ficava, assim, desesperada, arrasada, porque não aconteceu assim, porque não foi dessa forma, né? Como se eu fosse controlar as situações. E hoje, quando as coisas não acontecem da minha forma, eu consigo aceitar de boa, sabe? Eu sei que é muito difícil muitas das vezes, né, a gente aceitar as situações. Mas hoje eu já começo a pensar, não, eu vem logo no meu pensamento, Jesus quis que fosse dessa forma, né? Jesus quis que fosse desse jeito. Então aceite. E eu aceito, me calo, pronto. Esqueço a situação que passou e já era. E vem uma nova forma, sabe? Me ajudou muito a isso, a aceitar. Sim. Muito. Inclusive que muitas vezes vem essa não aceitação da correção vem numa forma de tristeza, né? Então nem sempre é uma revolta, às vezes é uma tristeza. E as pessoas acham que isso é normal, né? Inclusive, pensa até que é bom isso, né? Porque, eu fiquei triste porque eu
não estou na vontade divina. E isso é a vontade humana mascarada, porque na verdade a pessoa fica triste pelo fato dela não ter acertado. É diferente. Não é um se importar com Deus. Não é um se importar com Deus. Porque se ela realmente tivesse a consciência correta da divina vontade, ela iria aceitar a correção pelo simples fato de ela ser um nada, e através dessa consciência de que eu sou nada, Deus que é tudo, eu aceito essa correção, agora eu vou fazer melhor, Jesus, a partir de então. E não iria dar importância, né, para o fato de ter errado, porque Jesus mesmo ele diz em outros trechos que ele nem se lembra. Tem um trecho que ele fala assim: o que eu perdoei de você eu nem me lembro mais. Então por que você está lembrando se eu nem lembro mais? Jesus que fala isso, né? Então, a partir do momento que Deus ele nos perdoa, nos dá uma segunda chance, vai lá, fala onde é que a gente tem que melhorar. Gente do céu, ele já perdoou, ele já esqueceu o que aconteceu. Então, quando a gente fica voltando nesse assunto, voltando, é porque a gente tem uma estima uma estima própria muito grande, né? É porque a gente não aceita errar. Então tem que tomar cuidado, né, com isso, assim, de, eu fiquei triste porque fulano me corrigiu, mas é porque você se ama muito, você tá triste porque você se ama muito. Se você amasse mais a Jesus, você teria erguido a cabeça e seguido em frente, fazendo o que Jesus está pedindo para você fazer, sem choradeira, sem mimimi nenhum. Precisa disso. Não precisa. Você vê, Lisa, pode falar. Lisa, deixa eu fazer uma pergunta para você, sobre esse assunto que está falando aí. Quando a pessoa chama a atenção da sua, você fez algo errado, eu aceito, entendeu? A pessoa falou comigo, chamou minha atenção, até eu entendo. Vou, e ali, por mais que eu acho que eu estava certo, eu vou mudar, eu não vou fazer mais. Tudo bem, eu aceito aí. Mas depois a pessoa acabou de falar, chamou sua atenção, tudo, e querer agir em cima daquilo ali, eu acho errado, não é? Porque a pessoa querer ir além, assim não, ué. Como aconteceu comigo, agora há pouco tempo atrás, sabe? E aí eu fiquei muito magoada, muito ofendida mesmo, mas não fiquei com raiva da pessoa, não, eu perdoei, já estou numa boa. Mas na hora eu me senti muito ofendida, muito humilhada, porque não acho que não é assim que você chama a atenção da pessoa, não é assim que você fala com a pessoa. Dá uma impressão que você é doente. Deu a impressão minha que eu tive, foi que ela acha que eu estou com problema de cabeça, entendeu? O problema meu está na cabeça, tem que fazer um tratamento, tem que ir para um médico. Ó, não é assim, não, ué. Não dá chance, oportunidade para a pessoa melhorar e reagir, sabe? Aí eu fiquei muito mal na situação, mas já passou, já melhorou, graças a Deus, sabe? Mas eu acho assim, que depende muito do jeito que a pessoa também, né? Leva, chama atenção e faz com a outra. Porque não foi, eu achei que não foi tão grave, não foi tão errado aquilo que eu fiz. Mas para a cabeça dela, foi. Então, depois ela chamou, eu falei, tá bom, vou tal. Depois saiu, acho que foi tomar a decisão daquilo que falou comigo para outras pessoas. É complicado falar. Aí eu não gostei, sabe? Realmente não entrou aquilo na minha cabeça. Aquilo para mim me magoou muito, mas tirei do coração, perdoei também, deixei para lá. Falei, é assim, sabe? Falei, eu não dá oportunidade para a pessoa melhor coisas, tomar a decisão certa, hein? Já fica julgando a pessoa ali. Mas não, eu não acho. É isso, eu estou errado, eu estou certo, sei lá. A primeira coisa que a senhora Então, tem que mudar nessa situação
É porque a senhora tem que entender qual é o pensamento de Jesus diante dessa situação. Porque a senhora falou assim, porque eu acho que não foi grave. Tá, mas o que que Jesus acha dessa situação? Entendeu? É. O que é que Deus acha? Tipo assim, sair do julgamento da senhora e ir para o julgamento de Deus da situação. Porque Deus, ele é a verdade. Então, Deus que é a verdade. Então, o pensamento da senhora, ele não é a verdade, é o pensamento de Deus que é a verdade. Então, a senhora tem que, primeiro, entender o que é que Deus vê dessa situação, a forma com que Deus está vendo essa situação. E a senhora aceita a correção se ela for uma correção verdadeira. Então, vamos lá, alguém vai corrigir a senhora. A senhora vai buscar a verdade, né? Que é Deus. A senhora vai buscar a verdade. Então, é verdade isso que a pessoa está falando? Realmente eu tenho que melhorar isso? Certo? Tem que primeiro ver aquilo que veio, que chegou para a senhora, né? E avaliar se aquilo dali é verdade. Então, quando a gente está num ambiente fora da divina vontade, pode acontecer de uma pessoa vir corrigir a senhora, sendo que aquilo não é verdade, né? Então, por isso que a gente avalia se é verdade ou se não é verdade o que a pessoa está falando. Mas a gente não rejeita a- imediatamente. Se a gente rejeitar imediatamente uma coisa que vem para nós, isso é soberba, isso é vontade humana. Então, a gente não rejeita jamais. É uma coisa que a gente aprende também na divina vontade. Mas é fulano, fulano não presta. Tá, mas e se fulano estiver falando a verdade naquele momento? Aí quer dizer, você rejeitou Deus naquele momento através de fulano. Fulano pode ter mentido 99% das vezes, mas o 1% que ele falou a verdade, que ele estava com Deus, você não deu atenção para ele. Então você rejeitou Deus que estava nele. Não importa, você tem que avaliar se é verdade ou se não é o que a pessoa está falando, né? Então, Lícia, sabe o que sabe o que é? Você sabe que eu tenho essa mania de pagar tudo, né? Você já falou comigo uma vez, né? Sim. Eu tenho esse defeito mesmo, né? De pagar tudo. Eu gosto, sei lá, eu acho que é um negócio meu que eu gosto de ficar pagando tudo. E aí, eu rezo o terço da misericórdia todas, das 3 horas. É um grupo que a gente tem, cada dia um. Tanto que hoje é quarta-feira, hoje é dia de rezar. Toda quarta é eu. O grupo lá da misericórdia, uma quarta é eu, uma quarta é a minha irmã, sabe? Então a gente é assim. Aí eu fui e coloquei meu terço lá, e ela falou assim que ela não ia poder rezar, que era me rezar. Falei, tá bom. Coloquei-me lá, rezei. Aí depois vamos supor que eu coloquei 3 horas. Aí quando foi à noite, eu paguei. Tá pagando tudo, eu paguei também. Nossa, a mulher virou um bicho. Vixe, Mari, você não rezou? Você não rezou? Eu falei, não, rezei. Você não rezou, porque não tinha nada lá. Eu falei, rezei. Aí ela falou, então cadê? Não tem áudio nenhum seu lá. Aí eu falei, é porque eu paguei. Aí ela achou um absurdo eu fazer aquilo. Como que eu vou ter problema de cabeça, que só pode ser, não sei o quê. Aí começou o julgamento dela. Tá? Falou, julgou, né? Aí foi onde eu fiquei magoada. Só pode ser problema de cabeça, coisa que não se faz. Falei, nossa, eu fiz uma coisa tão ruim assim, eu ponho de volta. Aí fui e postei de novo, que eu tinha pagado. Aí ela, né, ficou com aquele. E foi onde eu ofendi muito com ela, porque falei, nossa, mas foi tão grave assim. Esse é o motivo que eu estou te falando, entendeu? A forma, Essa é a conta, a forma com que entendeu? a pessoa corrige você não vai não pode, tipo assim, importar tanto, sabe? A senhora não pode se importar tanto com a forma com que a senhora é corrigida. A senhora tem que ficar só com
a verdade, se é verdade ou não. Mas a forma com que a senhora é Não. corrigida, a senhora não pode se importar tanto, entendeu? Porque aí é a vontade humana da senhora, que a humana da senhora quer que a senhora seja alisada, entendeu? Aí é besteira, a senhora É, tem que ficar só com a verdade, se é verdade ou se não é verdade, que a pessoa tá pedindo, que a pessoa tá falando. Aí o resto a senhora ignora. Aí a é. senhora fez certo, a senhora foi lá e postou de novo o texto, né, para reparar o que a senhora fez de errado. Só que aí a senhora agora já sabe e não faz mais, não apaga mais. Então, isso que eu falei. Aí errar é humano. Aí perdoar é divino. Aí isso que eu falei. Chamou atenção. Tudo bem. Tá errado. Não, não vou fazer mais. Só que a senhora Mas não tocar aquele precisa se assunto, importar com o toca jeito. para frente. É? Não é Pode pra falar. senhora se importar com o jeito dela ter falado, entendeu? É. Não, aí ela não ficou satisfeita, ligou para minha nora. Você está entendendo? Ligou para minha nora. E falou para minha nora que era para mandar minha nora e meu filho, sei lá o que, que ela pediu lá, não sei, para mim. Falei, mas o que, que é isso? Aí foi onde que eu estressei mesmo. Falei, tá doido aí. Do jeito, daqui a pouco eu vou parar no sanatório, não tô nem sabendo. Falei, não tem conta, tem jeito Assim, não. se acontecer, né, de alguém fazer alguma coisa extravagante e fugir da ordem divina, então a senhora pode agir também, se for mediante a verdade, né? Mas não É, pode agir pelo sentimento da senhora. Quando a senhora tomar uma atitude, tipo, por exemplo, vamos supor que a senhora fosse corrigir essa sua irmã, né? Dizer que ela tá errada, não sei o é, quê. Quando a senhora for fazer esse ato, a senhora não pode estar agindo pelo sentimento da senhora, entendeu? Senão a senhora vai agir pela vontade humana. A senhora tem que agir por aquilo que é a verdade que Jesus mostrou para a senhora, que a sua irmã está errada, que ela está se excedendo e que ela tem que ficar no lugar dela. Aí sim, quando a isso que eu senhora penso. tiver vazia do sentimento da senhora, é que a senhora pode agir, entendeu? Porque a senhora vai agir na vontade divina. A vontade divina é a verdade, ela sempre vai estar baseada na verdade, não no seu sentimento, entendeu? É. Aí depois a senhora é que a senhora vai ter os sentimentos de Jesus, né? Assim, quando a senhora passar por esse processo de purificação, a senhora parar de se importar com a senhora mesma, aí vai vir o sentimento de Jesus para a senhora, porque a senhora vai amar tanto a ordem que quando a senhora vê a desordem, aquilo vai causar uma ira na senhora, sabe? Vem uma ira. Igual a ira de Jesus lá no templo, quando ele vê a desordem. Mas não vai ser mais aquele sentimento de, porque ela me ofendeu, eu fiquei irada com ela. Não, é simplesmente porque a pessoa, ela está agindo de uma forma errada mediante Deus. Ela está agindo de uma forma inconveniente mediante a vontade de Deus. E aquilo dá uma ira, aquilo causa uma ira, sabe? Mas não é por causa que ela tá pisando no calo da senhora, entendeu? Aí ainda postou um vídeo ainda para falar que não, que ela fez. Né? Sabe, é complicado. É complicado, nossa senhora. Olha, que mudando de assunto, explica melhor sobre sobre o negócio dos 33 com a Nossa Senhora lá, para mim. Sim, aos 31 dias com Maria. É, enfim, se a senhora quiser começar, já pode começar, não tem problema, né? É porque, É, porque as meninas fazem março, elas fazem vídeos novos dos 31 dias. Mas no canal do YouTube tem já os 31 dias postado.
Se a senhora quiser começar, pode começar, porque para entrar no reino da divina vontade, primeiro tem que fazer os 31 dias com Maria, que a senhora vai entregar a vontade humana da senhora nos 31 dias. Aí, quando a senhora terminar, é que a senhora vai poder entrar no reino, né? Para receber de fato o dom da divina vontade. E aí, o que a gente for conversar e tudo mais, as meditações, vão fazer mais sentido para a senhora depois dos 31 dias, sabe? A senhora vai começar a entender ainda melhor as coisas. Então, porque eu fiz o 35 dias, 35, 33, acho que 33, 31. com São José, com São José, né? Aí já Ah, terminei. sim, sei. Já fiz a consagração, fiz tudo. Agora esse da Maria, e eu não tá sabendo, não. Esse 31 dias com Maria é do Reino da Divina Vontade. É diferente esse daí. Ah, Esse do São José aí é outra coisa. Tem nada a ver. é. Então, eu pensei que fosse igual também, né? Mas então não é, né? Não, é não. Porque eles mandam vídeo também, mandam os vídeos pra gente ouvir tudo, sabe? Então, Pronto, eu vou. lá tem. Se a senhora quiser, eu mando para a senhora e a senhora fica igual a Vilma. Porque quando a senhora estiver assistindo os 31 dias, não é recomendável a senhora fazer a meditação no grupo, porque a senhora tem que ficar focada nos 31 dias. Ah, Tem que entendi. ficar focada lá para entender tudo direitinho com a Nossa Senhora. Tem que focar, entendeu? Ah, sei. Foi por isso que ela pastor, então. É, Oi? né? A Vilma. É, ela tá fazendo direitinho, ela reza todo dia, ouve a meditação e manda a reflexão para mim. Ela tá fazendo lá. Ela tava lendo o livro da Nossa Senhora, inclusive o Tratado da Verdadeira Devoção. Aí eu falei assim para ela: a senhora para um pouquinho de ler aí esse livro e fica só focada nos 31 dias, tá? Para dar atenção para a divina vontade. Aí ela disse assim: Nossa, você falou aí, foi Jesus falando, porque veio esse pensamento na minha cabeça hoje. Ela disse: Vocês vê, Ó, né? Como que Jesus é. Pois é, aí ela ficou é. focada, tá focada lá nos 31 dias. Aí, então, por mim, tudo bem. Eu, tanto faz um, o outro, eu tinha vontade de fazer esse da Nossa Senhora também, que você está falando, né? Mas é diferente, quer dizer que então, eu gostaria de fazer assim. Pronto. Agora, não sei se eu meio de maio, meio de Maria também, né? É. Tem março, depois de maio, né, que você falou? Ou não? É, é em Faz maio. o mês de maio? Tem maio também, né? Uhum. Aí, se você quiser mandar logo, se quiser dar para entrar ainda, porque tá 12 de maio, já está acabando, né? Tá acabando esse mês. Mas a senhora pode começar se quiser, Então, tá? não tem problema? Oi? É, tem que saber. Aí você que vê, se quiser que eu quero entrar assim, eu queria fazer assim, para ter entender melhor, né? É, É eu vou bem, mandar para a então, senhora, sim. Vou mandar para a senhora começar a tá, fazer. então tá bom. Eu vou Aí tá certo encerrar também. Então, a tá participando gravação. do mesmo jeito, né? Tá fazendo a participação do mesmo jeito, só que é pro lado de Maria, né? É isso? Não, É, né? não, né? Assim, eu vou. Depois eu explico a senhora direitinho. Tá bom. Eu vou ter que encerrar agora a Então, gravação, porque eu vou trabalhar agora de 8 horas. então tá bom. Tá Mas muito joia. obrigada. Vamos Viu? terminar rezando um Pai Nosso, né? É. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima e a gente vai se falando no grupo. Se quiser. Tchau, um santo dia. Tchau, santo dia para vocês.